Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Simon, sou editora contribuinte de sustentabilidade da Vogue Brasil. Estou aqui hoje mais uma live verde para falar sobre assuntos interessantes, polêmicos e que trazem transformação para a nossa sociedade. Hoje eu tenho, mais uma vez, né, eu só recebo mulheres maravilhosas, especiais. Então, também uma mulher muito elegante, inteligente, que vai falar sobre sustentabilidade e luxo. Será que é possível? Então, vou chamar aqui a Dani. Deixa eu ver se a Dani tá aqui já. Delfine, ela é consultora de sustentabilidade. Oi, Dani. Oi, tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá bom. Prazer te receber. Prazer estar aqui. Nossa, muita honra. Então você é consultora de sustentabilidade, idealizadora do Sustenta o Quê? Eu quero pedir para você começar se apresentando brevemente, né, sobre sua trajetória, como que você parou, se transformou numa consultora, né, em sustentabilidade, e também falar um pouco sobre o que é o Sustenta o Quê, para quem estiver aqui com a gente conhecer o seu trabalho lá também. Legal. Bom, a gente está com uma luz meio ruim aqui, né, por causa dessa chuva. Eu comecei a minha carreira, a minha trajetória profissional como executiva no mercado financeiro. E foi lá que surgiu esse propósito na minha vida, muito pelas minhas próprias práticas na instituição e também uma combinação que aconteceu dessa instituição ter sido comprada por uma organização holandesa que trouxe todos esses conceitos para o Brasil. Né? Então, na época, a gente foi, inclusive, uma das 10 marcas mais valiosas do país. E essa história, então, é que me transformou. A partir daí, eu acabei me desligando da instituição, porque ela foi comprada por uma outra organização. E nesse desligamento é que eu vim para esse mercado, esse mundo novo, começando por uma empresa de impacto e depois fazendo consultoria com mentores, outros colegas mais experientes e que já tinham essa trajetória. Mas eu acho que assim, a grande transformação ali foi a questão de entender que os meus valores combinavam muito com o que forma o conceito de sustentabilidade. Então, aquilo me deu realmente um propósito, assim, e eu não consigo me desligar mais daquilo. Aí, uma vez no mercado, a gente tem um universo para trabalhar, então eu faço muitas coisas. Hoje eu gosto de me definir como uma profissional do mercado da economia criativa. Então eu crio conteúdo aqui no Instagram, nesse perfil que chama Sustenta o Quê? Que é, na verdade, uma provocação, né? Será que isso é sustentável? Será que não é? Então a ideia do Sustenta o Quê é muito dessa provocação, né? Será que sustentabilidade já traz assim a solução para todos os nossos problemas ou não e tal? Mas eu faço muitas coisas, assim, eu sou facilitadora de processos de workshop, de processos transformativos nas empresas, eu sou multiplicadora de um movimento que tem um caminho muito interessante para o mercado tradicional, que é o sistema B. Então, o movimento por empresas que a gente chama de benefício, empresas que causam impactos positivos, é um caminho muito interessante para quem ainda não sabe muito bem como é que faz essa transformação, né? Então, eu faço muitas coisas ali, faço também algumas mentorias individuais de carreira para essa área, enfim. A gente vai usando assim, toda a experiência e tudo naquilo que cabe, né, Fê? Com certeza, né? Eu acho também que esses momentos de transformação e de transição que estamos todos passando, né? Como Então. planeta, como sociedade, como indivíduos, né? A gente se percebe em momentos que estamos, assim, atuando em prol do que a gente acredita. E nisso não tem necessariamente um título, né? Ou uma É, função, um cargo ali tão
quadradinho como era um tempo atrás. Entendi. E daí, Dani, vamos aproveitar esse começo de conversa para você trazer um pouco sobre o que é sustentabilidade para você. Acho que é legal você pincelar também, né, o conceito da sustentabilidade e a sua visão. Então, o conceito, ele é mais antigo do que a gente imagina, né? Se a gente for olhar, inclusive, nos escritos antigos, a gente já encontra, acho que Platão que falava assim, olha, está acontecendo aqui uma erosão e isso não vai ser bom para nós e tudo mais. Então, assim, já haviam sido identificados alguns impactos ambientais e que é um dos pilares aí da sustentabilidade, né? Então, assim, a partir de muita consciência de vários estudiosos, de quem estava no mercado, de filósofos, de muitas pessoas que foram entendendo essa conexão entre a espécie humana e a natureza, foi sendo formado um conceito. E a gente tem um relatório histórico aí no final dos anos 80, que veio da ONU, do braço, né, ambiental da ONU, trazendo todos os impactos que foram observados e estudados a partir da Segunda Guerra, né, e da Revolução Industrial. E aí, como esses impactos estavam acelerando de forma muito rápida a degradação ambiental. Então, esse relatório, né, da Gru Brundtland, que fala, né, sobre que traz esse termo desenvolvimento sustentável, ele questionava a forma como a economia estava se desenvolvendo, a sociedade humana como um todo, e que a gente ia ter que ter um olhar diferente para essa questão, porque a gente estava desequilibrando de tal maneira que a gente ia passar por uma escassez. Então, a sustentabilidade, a partir daí é que ficou mais conhecido esse conceito, o termo desenvolvimento sustentável foi ganhando mais, assim, as mídias, né, foi entrando para as estratégias de empresas e tudo mais, e aí a gente tem, então, essa ideia de que sustentabilidade está muito ligada à escassez. Então, assim, não tem para todo mundo, do jeito que a gente está usando, vai faltar, e a gente precisa buscar um equilíbrio, né, entre os aspectos ambientais, econômicos, que é a forma como a gente se organiza na sociedade, e as pessoas, né, que é quem forma a sociedade. Então, esse é o conceito mais básico. Para mim, né, o que quer dizer sustentabilidade? É tudo aquilo que a gente precisa fazer para a gente preservar a nossa espécie. E aí, para isso, a gente precisa pensar que a gente é parte desse todo. A gente é parte dessa sociedade que se organiza de uma forma X ou Y, né? A gente é parte dessa natureza, embora eu seja, assim, exemplar do bicho da cidade, né? Quando eu me conecto a esse conceito de que eu sou parte, de que quando eu jogo o meu, sei lá, o meu shampoo quando escorre pelo ralo, ele vai parar no esgoto e depois no fluxo de água. Quando eu me conecto a essa ideia de que eu sou parte de um todo, eu começo a entender não só os meus impactos, mas o que eu posso fazer também de bom para esse sistema. Então, o que de melhor eu posso dar para esse sistema? E aí a gente muda um pouco esse conceito da escassez para um outro conceito, né? E esse caminho da gente fazer essa mudança que eu acho que é a grande transformação que a gente está buscando. Se eu entender que eu não preciso de excessos, eu preciso daquilo que é necessário para eu viver bem, para o meu conforto, e isso é uma descoberta que a gente vai fazendo aos poucos, eu vou entendendo que muito do que eu fazia, do que eu tinha, era excesso. E aí eu parto para esse outro estilo de vida, que eu não preciso de tudo isso, eu não preciso de 30, 40 pares de sapato, por exemplo. Eu preciso de um para ir caminhar, eu preciso de um para malhar, o outro para ficar em casa mais à vontade, o outro para ir nos eventos, trabalhar. Então, 30 é muito, talvez, né? E aí eu parto para uma outra visão de que se todo mundo tiver aquilo que é o essencial e aquilo que te dá um pouco de prazer e conforto, não vai faltar para todo mundo.
e a gente muda esse paradigma da escassez para a abundância. Na verdade, vai ter para todo mundo. E ninguém vai precisar brigar por isso e tudo mais, né? E aí, se a gente começa, então, a inverter a fórmula da exploração para a regeneração, eu colaborando com esse sistema, aí fica muito melhor ainda para todo mundo, né? Então, acho que a minha visão é muito assim, eu trago a sustentabilidade para a minha vida como se fosse um valor, sabe? Por exemplo, você ter respeito é um exercício diário. Às vezes você escorrega uma coisa, às vezes você, né, precisa repensar aquilo que você fez, às vezes você foi bem, você fica até orgulhosa, pô, que bom, eu consegui manter o respeito, apesar da pessoa ter ideias completamente diferentes, ou a pessoa ter sei lá, me ofendido ali no trânsito e tal. E a sustentabilidade, ela pode ser isso também. Esse olhar que você tem para tudo que você faz, levando em consideração esse todo, né? E esses aspectos, né? Ambiental, econômico, social e tudo mais. Muito bom, Dani. Eu acho que, assim, eu super concordo com você, né? E eu sinto muito isso também, com todos esses anos caminhando, trabalhando com sustentabilidade, vejo que, assim, não é uma coisa externa. A gente trabalhar, a gente falar de sustentabilidade, não é algo que acontece é algo que acontece para dentro. E acho que essas transformações, elas não acontecerem internamente dentro do meu ser mesmo, né? Da minha maneira de interagir comigo mesma, cuidar de mim, cuidar dos meus próximos, cuidar do meu lar, terra. A gente, assim, fica cada vez mais distante mesmo dessa essência, né? Dessa conexão que a gente. Que linda a sua contribuição. Dani, então, para a gente seguir e entrar aqui no nosso tema de hoje, que é falar sobre luxo, né? A gente bateu um papo aí esses dias e você trouxe essa vontade, né? Vamos falar sobre luxo. Eu até trouxe você, né? Eu acredito que luxo, para mim, luxo é vestir uma roupa que a gente sabe. Eu até estou aqui com uma blusa que foi feita por uma amiga, a Fabiola do Esquinca, tingida naturalmente, à mão, cheia de histórias, sabe? Então, assim, falo, nossa, foi muito luxuoso. Né? E daí você falou, não. A gente tem que olhar o significado da palavra luxo, olhar esse outro lado. E daí eu queria que você trouxesse, né? O que é luxo para você, o que é o significado, na verdade, né, da palavra luxo e como que você enxerga o luxo. Então, a primeira coisa que eu sempre faço como profissional de letras é ir no dicionário, né? E aí eu mandei esse convite da live para várias pessoas e eu recebi algumas provocações, né? De que o dicionário às vezes demora muito para se atualizar, apesar da língua ser algo muito dinâmico. Então, eu acho que eu fiz algumas consultas que me fizeram abrir um pouco esse olhar, né? Então, assim, se a gente olha no dicionário, o primeiro conceito que vem lá é de opulência, é de algo que que está ligado a privilégio, então poucas pessoas podem ter, né? E de algo também muito ligado à parte financeira. Então é algo mais caro, que poucas pessoas têm acesso e que trazem muito essa ideia da opulência, tipo, eu tenho mais que você, e do privilégio. E isso me incomoda, né? Eu trabalhei, por exemplo, aqui muito próxima ao shopping JK, Iguatemi, que é um grande símbolo em São Paulo do luxo, né? Você tem as maiores marcas ali e tal. Então eu tinha essa visão, assim, sabe? Mas eu fui pesquisar e eu achei uma pesquisa muito interessante, que é do SPC. E aí, esse conceito ele vem mudando ao longo do tempo. Então, quando você faz um recorte assim, social sobre a definição do luxo, você vê que essa visão de algo exclusivo, muito caro, que denota assim, opulência e tudo mais, ela é mais uma visão
da classe C e D, ou B e C, alguma coisa assim. E na classe A, né, esse conceito ele está muito mais ligado, por exemplo, a outros tipos de privilégio, por exemplo, até tempo. Ter tempo é algo que aparece como vinculado a esse conceito de luxo para as pessoas da classe A. Então, quer dizer, a pessoa deve trabalhar tanto que ela tem pouco tempo com a família, pouca convivência, e aquilo para ela é um artigo de luxo. E está muito mais ligado a experiências exclusivas, sabe? Então, uma vivência, e cada vez mais isso está sendo trazido para o cotidiano. Então, por exemplo, você tomar um banho, né? É um luxo você tomar um banho com sais, um ambiente muito legal, de repente numa paisagem maravilhosa, numa ilha, tarará. Isso está ligado ao luxo para o pessoal da classe A. E para as pessoas da classe C, D, está mais ligado a você adquirir algo de uma marca, a aquisição, sabe? A compra, a ter. Então, tem muito essa diferença. Isso foi bem surpreendente para mim, achei muito legal, mas é uma pesquisa que parou ali em 2016, eu não achei outras mais atuais, e eu acho que esse ano é um ano que tudo deve ter mudado também, né, Fê? Então, mesmo isso deve ser revisto esse ano, não tem nada nesse sentido ainda para esse conceito, mas isso já me trouxe um outro olhar para essa questão. Então, eu acho que o luxo, como o respeito, como todos os valores, assim, conceitos muito genéricos, ele precisa ter um recorte, porque cada um vai ter uma visão sobre aquilo, a própria sustentabilidade, né? Cada pessoa tem a sua definição de sustentabilidade. E então o luxo também. E aí eu acho que vale a pena. A gente vai falar aqui de forma genérica, mas quem for tratar desse assunto precisa fazer recortes, né? A gente está falando de que tipo, né? Qual é o nosso conceito de luxo? É esse da experiência, do cuidado, né? Por exemplo, a própria, acho que foi a Constança Pascolato, ela traz uma ideia de qualidade e durabilidade vinculada ao luxo. E isso já também é algo que se mistura com a sustentabilidade, porque o que é sustentável? É algo que perdura no tempo. Então ela traz, ela une esses dois conceitos, falando que luxo é você ter algo que dura muito e que tem uma qualidade, né, extrema. Isso está muito vinculado à sustentabilidade. Porque se a gente não quer coisas descartáveis, a gente quer coisas que durem muito. E aí a gente vai pondo outras coisas nessa caixinha também, né, da sustentabilidade. Mas isso foi muito legal de ver que, assim, não só o conceito de luxo veio, assim, mudando ao longo do tempo, mas existe esse recorte também do olhar para quem tem. Então, luxo é mais ligado àquilo que eu não tenho e que eu quero ter e que para mim vai ser algo, não vai ser parte do meu dia a dia, né? Algo que vai ser mais difícil de eu conseguir, ou uma experiência, porque eu tenho pouco tempo, ou algo que eu quero adquirir para quem tem, né, menos possibilidades financeiras aí, por exemplo. Então, assim, você já está colocando, acho que você até já está colocando que, assim, o luxo ele já está sendo ressignificado, né? Você acredita, então, que ele já vem sendo ressignificado? E, assim, aquela imagem de luxo, ostentação, excesso, ela pode ser ressignificada? Repete que deu uma travada, Fê. Aquela ideia de luxo, ostentação. Isso, de excessos e ostentação. Você acredita que essa imagem, essa ideia desse luxo também pode ser ressignificado? Então, Sabe, você acha que pode caminhar em prol de um desenvolvimento mais sustentável? Então, uma outra grande surpresa que eu tive, muito positiva, foi, quer ver? Deixa eu pegar o nome dele, porque, cara, é uma referência maravilhosa para quem trabalha nesse mercado. Professor Enrico Sieta, acho que é isso. Ele é um economista e é CEO você conhece? Diomedia, é isso?
Diomedea, não sei como fala, acho que é italiano, né? Porque ele é italiano. E aí eu achei incrível a visão dele, né? Ele é uma pessoa muito influente, porque ele é, né, um consultor, e além de tudo ele tem uma visão mais ampla por ser economista. E aí ele leva esse conceito, vamos mudar o sistema e não uma empresa, né? A forma só a empresa, né? A gente precisa mudar o sistema. E aí só entra no sistema quem for assim. Então, ele me trouxe ali, vi uma entrevista, vi algumas coisas dele ali, achei já incrível isso. E ele participou, inclusive, de uma transformação super importante aqui no Brasil, né? Que foi o caso da Zara, né? E aí teve a participação, inclusive, de um instituto com o qual eu já colaborei, que é o Instituto Etos, e eles fizeram toda uma revisão ali nessa empresa, né? Olha, não dá para continuar do jeito que está, olha o que acontece, né? E olha a responsabilidade que vocês têm diante do mercado. Então, ele traz muito essa visão, né? Ele fala, primeiro, os millennials já não querem isso. Então, se eu tenho um millennial que tem um poder aquisitivo muito alto, essa já é uma geração que é muito ligada a valores. E ela já não considera luxo as coisas que a gente considerava, entendeu? Então, ela não quer, por exemplo, aquela bolsa cara com uma marca enorme na frente. E aí teve até um reposicionamento de algumas marcas que elas tiraram isso, né? Esse logo, essa logo. Não quero saber de qual é a marca. É uma bolsa que dura e que tem por trás dessa marca valores. Então eu estou comprando algo que eu sei que não veio de um trabalho escravo, sabe? Que eu sei que é uma empresa que tem responsabilidade, que paga as pessoas de forma justa. Então isso vem com essa nova geração. E aí tem que ter uma ressignificação disso tudo. E ele traz essa visão de que já não dá para uma empresa, por exemplo, do mercado da moda, né, que é assim muito associado também, né, ao mercado de luxo, tem muito esse viés da moda, né? Então, assim, não dá para a empresa participar mais do mercado se ela não tiver os critérios de sustentabilidade. Tipo, é um pré-requisito você ter, né, na estratégia a sustentabilidade. Então, assim, para ele é um pré-requisito e a gente está partindo para um outro passo, que é a moda circular. Então, ele tem aí 2 livros mais recentes que ele tinha lançado e tal, e ele fala disso. E o mais legal é isso, é olhar para o sistema. Porque, às vezes, a empresa pode se sentir super culpada e tudo mais. Então, assim, ela tem que fazer a parte dela, mas ela também tem que participar dessa mudança do sistema que a gente quer, sabe? Fazer parte desse movimento de mudar o sistema como um todo. E aí eu acho que você tem até mais exemplos, né? Com o Fashion Revolution, que é um movimento que tá brigando por isso. Vamos mudar o sistema. Porque a empresa, ela meio que vem, muitas pequenas, assim, e vem empurradas para funcionar naquele sistema. É assim que funciona. Se a minha empresa quer participar, ela tem que dançar aquela música. Então, eu acho que sim, que é possível e que a gente tá fazendo essa força, né, Fê? Nós somos parte desse movimento que quer mudar esse sistema. E aí a gente quer que seja assim, sustentabilidade pré-requisito para todo mundo, né? Alguns vão entender melhor, outros vão estar no começo, outros já estão mais avançados, vão começar a influenciar de outra forma. E assim a gente vai tendo um caminho, acho que mais próspero, né? Acho que a visão de luxo do futuro é uma sociedade próspera. Olha que luxo, né? Me vem à cabeça alguns países escandinavos, assim, sabe? Tipo uma Finlândia, assim, tipo, prosperidade da sociedade. É um luxo máximo, assim, que a gente pode ter, né? E, ô Dani, e assim, quando a gente traz para a perspectiva de quem é a sociedade mesmo, do consumidor, do público, né? Como que você percebe essa mudança? Assim, existe essa ressignificação nessa busca por luxo, que o luxo também está ligado a privilégio, a um espaço de conforto, né? A gente também bateu um papo aquele dia sobre isso, assim, né? Eu queria que você trouxesse também esse seu pensamento pelo esse outro lado, né? Que você falou um pouco da perspectiva das empresas que já estão passando, começando a olhar para isso, que existe, assim, sim, esse interesse, esse caminho,
Eu também, pelo que eu venho percebendo e acompanhando, claro que é uma transformação longa, sistêmica, não é fácil, né? Então, assim, a gente ainda precisa caminhar muito. A gente vê empresas de moda que começam a se movimentar, mas, assim, são processos muito gigantescos para serem transformados. Mas, né, acho que a gente percebe que já chegou lá, né? Falar de sustentabilidade, grandes nomes mostrando e provando que é necessário falar de sustentabilidade e aplicar esses processos internamente, ou essas marcas deixarão até de existir. E daí eu queria que você trouxesse, né, então, para o outro lado. Como que você vê, como que você vem percebendo essa questão do luxo no ponto de vista de quem compra, de quem tem esse interesse mesmo? Então, bom, primeiro que as empresas, elas são constituídas por pessoas, né? Um CNPJ, na verdade, são vários CPFs. E aí, além do CPF, né, são pessoas integrais ali. A gente está falando de tudo que está, assim, tudo que nos define, o que é muito mais do que um CPF. Eu acho que é muito difícil a gente generalizar. Esse é o maior perigo que a gente tem, né? É quando a gente generaliza, a gente cai naquela dualidade, a gente cai naquele negócio que não está sendo bom para a gente, né? Como humanidade mesmo. Então, eu vejo um movimento muito positivo, que pode ser da minha bolha, mas eu vejo um movimento de ressignificação das pessoas. Eu acho que o melhor caminho que elas têm é de fazer esse caminho mais lento da consciência, que aí vai na velocidade de cada um. Então, olhar para si mesmo, porque a pessoa que está, né? E eu me sinto assim, muito. Estou falando de um lugar de empatia, sabe? Todo mundo já passou por essa fase. Eu já tive, talvez eu até tenha ainda os 30 pares de sapatos, sabe? Que eu não me desfiz ainda deles, entendeu? Então, assim, todo mundo já passou por isso. E se você for olhar bem fundo dentro de você, você vai ver que esse excesso em algum canto da tua vida é a falta em algum outro canto. Então, eu acho que o ideal é a gente se enxergar mesmo como ser humano com todos esses pontos, né, escuros e mais iluminados e a gente ir trabalhando isso, né? Então, individualmente, o que eu vejo nesse movimento são as pessoas interessadas em ouvir um pouco. Eu acho que o grande susto da pandemia caíram fichas para muitas pessoas, sabe? Caíram fichas que reverberaram em valores que aquelas pessoas tinham. Então, pessoas que têm privilégio começaram a olhar e falar: ok, eu tenho, graças a Deus, esse privilégio, o que que eu faço com isso? E eu vi movimentos, assim, muito inspiradores. É, um deles, eu acho que é bem, assim, todo mundo pode encontrar aí no Instagram mesmo, é o movimento do G10 Favelas. Ele está sendo liderado e com uma contribuição muito grande de um profissional do INSPER, que é uma das universidades aqui de negócios mais de elite que a gente tem em São Paulo, por exemplo. Então, o que ele fez com esse privilégio? Ele está fortalecendo comunidades e tem acontecido coisas transformadoras demais ali, incríveis. Então, eu acho que o olhar tem que ser esse. O que a gente faz com o nosso privilégio? Eu tenho privilégio e eu faço o que com ele, né? Eu posso, de repente, impactar as pessoas mais próximas a mim. Eu começar a entender isso, né? Eu tenho acesso à informação, eu posso fazer um curso, eu posso pesquisar, posso conversar com pessoas, sabe? Então, esse olhar para si, ele é o mais genuíno movimento que a pessoa pode fazer nesse sentido. Porque o que eu acho mais que pode trazer mais erros e tropeços é quando você pega a ver o problema. Então, por exemplo, então é só eu trocar a minha escova de dente por uma escova de bambu, comprar um kit Zero Waste, por exemplo, sei lá, uma sacola, uma garrafinha da moda, um copo, sei lá, da marca tal, e aí eu virei sustentável. Infelizmente não é tão fácil assim, né? Porque é um caminho que nós estamos há muitos anos já e mesmo assim a gente toda hora
se dá conta de algo que a gente fazia e que vai contra isso que a gente está estudando, né, buscando, né, como esse ideal da sustentabilidade. Então, olha para si, começa a fazer pequenas coisas que sejam confortáveis, você vai ver que é um caminho de evolução mesmo, né? É como, são camadas que você vai atingindo. Você começa com o copo, mas saiba de onde vem esse copo. Será que precisa ser o copo com a marca dourada, né? Que nem é reciclável, por exemplo, uma marca dourada. Né? Então, começa se aprofundando, né? E vai aos poucos entendendo esse movimento e fazendo, dando os seus passos. Né? Eu tenho visto isso de uma forma bem positiva. E com impactos assim realmente relevantes. Dani, e eu acho que assim, né, você até já trouxe a história de como que a gente pode começar mesmo, né? Mas agora, assim, eu até ia pedir para você terminar falando sobre isso, mas voltando até um pouco, para quem está muito inserido mesmo numa sociedade de consumo, de excesso de imagem, né? Assim, como que a gente pode, sabe, chegar a pessoas e como que essas pessoas, assim, possam se reconhecer como agentes de transformação também, né? Que eu acho, porque eu vejo um pouco que, desculpa, que eu vejo que, né? Não. Quando a gente pensa em luxo, falando de moda e luxo, né? Até a gente conversou um pouco, que existem pessoas e contextos que realmente são totalmente desconectados com a sustentabilidade. São pessoas que não se despertaram, né? Porque às vezes ainda não tiveram essa oportunidade, porque ainda não tiveram um acesso a essa informação, né? Ou a informação que chega para elas é tipo um copo sustentável, ou uma coisa sustentável, ou uma camada. Isso que falou lá no começo, na rentabilidade, sobre que tem que passar por uma transformação interna, né? A maneira que a gente se relaciona com nós mesmos, com o nosso cuidado da casa, das nossas pessoas, da nossa família, da terra, do nosso alimento. Muito complexo. E quanto mais a gente se aprofunda nesse estudo, mais complexidade vem, né? É um caminho sem volta. E então, assim, como que a gente chega nesses outros espaços, né? E conversa com essas pessoas, e como que essas pessoas inseridas nesse universo com mais consumo, mais excesso, podem de fato se despertar e de fato fazer parte dessa transformação. Então, assim, juntando as coisas que eu venho aprendendo, né? Primeiro, eu acho que a gente não força ninguém a mudar. Isso é muito ruim e o resultado não vem, sabe? Então, o que a gente pode fazer é sempre pra gente, e aí quem vai estar em volta vai começar a perceber essas mudanças. E cada pessoa tem um gatilho, né? Então, assim, vai ter gente que vai ficar mais impactada com uma questão da alimentação. Quem gosta mais de cozinha e tal, pode ir por esse olhar. E aí, eu recomendo, por exemplo, alguns podcasts, sabe? Alguns perfis que as pessoas falam sobre isso e pode ter um despertar legal para você. Por exemplo, quem vai pelo lado da alimentação, a gente tem chefes fazendo trabalhos maravilhosos. Então, assim, o Renato Calef é um, por exemplo, que escolhe, né, sempre os orgânicos há muitos anos. E aos pouquinhos ele vai mostrando para as pessoas que a gente pode usar ingredientes locais, é tão saboroso e maravilhoso e luxuoso quanto aquele que a gente importava, vem de navio, tem um impacto que a gente nem imagina num container e tudo mais. Então, ele começa a mostrar sutilmente coisas que são extremamente ligadas à sustentabilidade. Essa diversidade que ele usa ali de ingredientes locais, que ele tem todo um cuidado de quem ele compra, como aquilo desenvolve, por exemplo, regiões da Amazônia, de alguns biomas, e isso ajuda a preservar. E aos pouquinhos ele vai falando isso, sabe? Ele dá uma receita, ele vai falando. Então,
cada pessoa, eu acho que vai ter um assunto que se conecta mais a ela, e através dessa conexão que ela sentiu, é onde ela vai começar a entrar por aí, né? Tem outras pessoas que vêm, sei lá, a pessoa que está mais ligada a autocuidado, ela vai por aí, pelos produtos que ela compra, ela vai começar a olhar. Será que esse produto tem algum selo? Será que esse produto, por exemplo, tem... O que que são esses ingredientes, né? E tudo mais. E aí a gente tem uma pessoa também muito doce, falando muito aqui, que é a Cristal, né? A Cristal é doce, sabe? Ela é uma pessoa que você vai entrar de boa ali, você vai começar a olhar as coisinhas que ela faz. E vai começar a se questionar, por exemplo, algumas coisas. Eu já estou num nível mais profundo, eu gosto de ir nos perfis mais polêmicos, assim, são os meus amigos e tal. Mas eu acho que as pessoas têm que ir buscando, primeiro, olha para você e fala, o que é sustentabilidade para você? E aí começa a prestar atenção nas coisas, sabe? Porque tudo tá ligado, sabe? Até aquela caixa de e-mail que você guarda há 5 anos, né? 8.000 mensagens, isso está ligado à sustentabilidade. Porque para manter esse nosso estoque aí de mensagens, por exemplo, a gente tem servidores gigantescos, gastando uma energia maluca, sei lá onde no planeta, né? Então, tudo que você quiser, você pode colocar esse olhar. Cada um vai ter algo que te toca muito, que é o que você gosta, né? E que aí você vai buscar essas referências dentro daquele tema que gosta mais, esporte, sei lá, culinária, gastronomia, beleza, ah, livros, não sei, cada um vai ter, né? Então, busca o que te conecta e busca através da sua visão, que quanto mais você se questionar, mais você vai querer entender melhor, fazer uma pesquisa antes de comprar, por exemplo, né? Fazer perguntas. Quem não sabe tem que fazer pergunta. A gente não tem que ter medo e vergonha de não saber, né? Talvez eu saiba algo mais que você, talvez Certeza. você saiba algo muito mais do que eu de outras coisas, e assim a gente vai trocando, né? Que é quem fez minhas roupas, quem fez meu alimento, quem plantou meu algodão, da onde que vem e para onde que Da vai, onde né? Eu vem, acho que é da impossível onde a gente vem. Então, pensar assim, aquela tâmara que vem do Egito, em né, por exemplo, sustentabilidade. né? Aquela tâmara que vem do Egito, como é que eu vou saber em que condições isso foi produzido? Não tem como saber, porque a gente não consegue essa informação numa loja, entendeu? Então, assim, não é assim, ai, parou, hein? Parou de comer tâmara. Tá proibido. Não, não é isso, gente. Mas quando a gente se questiona, a gente pensa melhor se eu quero pagar por isso, o quanto eu quero pagar ou não, entendeu? Para onde eu quero que vai o meu dinheiro, entende? Eu quero que vai para uma coisa que eu não sei se está escravizando alguém. Eu não quero fazer parte disso. Então é uma escolha minha. É uma escolha minha, Daniela, né? Agora, então eu tenho esse olhar para as coisas que eu consumo. Não quer dizer que que eu deixei de consumir tudo, sabe, na minha vida, porque eu não consigo saber o total de informações. Eu não deixei. Mas aos poucos eu vou sempre questionando mais quem está me vendendo. Eu vou sempre forçando um pouquinho a mais. Mas será que você não consegue me trazer a origem disso? É importado ou não é? Só queria saber se é importado. Depois eu já quero saber de onde que importou. Depois eu já quero. E eu vou perguntando, né? No fundo, assim, eu não briguei com ninguém, eu acho, assim, eu estou conseguindo manter as minhas relações comerciais. Mas assim, eu vou sempre perguntando a mais. E muitas vezes a empresa que fornece, né, esses produtos para gente, ela nunca se perguntou, entendeu? Então a pergunta é uma ferramenta muito poderosa. E a gente, através dessa pergunta, você não está ofendendo ninguém, você só está perguntando. E a própria pessoa também começa a se questionar, sabe? Então é por aí. Não, maravilhoso. E você já deu aí um gancho para a próxima live daqui 15 dias, que vai ser sobre Olha. transparência. É que daí por isso que a importância da gente discutir transparência, né? Das marcas mostrarem qual caminho essas peças, façam esses processos, o que está por trás das nossas roupas.
Uhum. Dani, Nossa, maravilhoso. maravilhoso. O nosso já está se esgotando. Eu acho, assim, vou até pedir para você fazer um fechamento, mas, assim, o meu fechamento, né, é algo que, de fato, sustentabilidade é mais, é menos, né? Assim, a gente fala, assim, sobre mais qualidade do que quantidade. E eu lembro até, inclusive, de uma figura espiritual que eu sou muito fã, que é o mestre conselheiro seu Luiz Mendes. Ele falava sobre que a humildade e a simplicidade são símbolos presa, né? E eu vejo muito isso, né? Que assim, a simplicidade é essa nobreza. E eu acho que isso se conecta muito com tudo que a gente falou aqui hoje. Então, antes de se despedir, quero pedir para você fazer um fechamento. O meu fechamento é assim, a gente se conectar a esses nossos valores mais nobres mesmo, que a gente tem dentro da gente, que é o mais forte na humanidade, sabe? Empatia, respeito, isso que, né, como esses valores vem a sustentabilidade também, que é uma visão mais lá, né, não só aqui o meu umbigo, mas uma visão que traz esse todo, que vai além da nossa geração, né? E eu acho que um olhar importante é a gente olhar para as coisas como, assim, por exemplo, eu quero desperdiçar, né? O que eu estou desperdiçando? Eu estou desperdiçando o meu tempo, eu estou desperdiçando, às vezes, recursos, né? Na verdade, a gente pode sair dessa coisa do desperdício, sabe, dessa pequenez, e a gente ampliar isso e falar em prosperidade, né? A gente não precisa de desenvolvimento, crescer, a gente multiplicar, ter muito, a gente precisa de prosperidade. E a prosperidade é quando a gente tem para todo mundo, cara. Isso é a coisa mais maravilhosa, sabe? Assim, todo mundo tendo poder, por exemplo, de comprar. Quanto essa sociedade não pode ser mais próspera de saúde e das pessoas terem, então, esse poder mais diluído, né? O poder e o poder aquisitivo e o poder de transformação e o poder de criação de soluções, isso tudo mais diluído, eu acho que a gente consegue ter, assim, a prosperidade, assim, o meu ideal de luxo máximo, assim, prosperidade para a sociedade, assim. Então eu deixo um recado aí, Ah, fica um convite para vocês irem trocar ideia comigo lá também. quer falar o seu perfil? Meu perfil é o Sustenta o Quê? E eu assim, eu respondo todo mundo, na verdade uma rede interativa ali, e estou muito aberta e muito curiosa também para ver quais são as dúvidas e os dilemas, né? Quais são os caminhos que as pessoas estão buscando. É isso aí, tô ali à disposição e muito grata pelo convite de estar aqui nesse veículo tão importante, né? Muito importante. Com certeza. Eu também muito feliz em te receber, também feliz, né, em ter essa oportunidade de estar Vogue para a gente trazer esse assunto, esse debate aqui para esse veículo. Então, agradeço muito, Dani, o seu tempo, a sua troca, o seu trabalho. Eu sou fã do Sustenta o Quê? Estou, sei lá, lendo, seguindo, né? Você, interagindo. E então, agradeço todo mundo. Fica o convite também para a próxima live daqui 15 dias, não, sexta-feira, não da semana que vem, da outra. E essa live vai ficar salva, então quem quiser divulgar. E boa sexta-feira para todos nós. Um beijo Sextou. enorme e até mais. Sextou. Be- Tchau, gente. Beijão. Beijos. Obrigada, Fê.